Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e em internet, www.radioriodejaneiro.om.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. É o candidato impedido do livro No Roteiro de Jesus. Quando o Mestre iniciou os serviços do Reino Celeste em torno das águas de Genezaré, assinalando-se por indiscutíveis triunfos no socorro aos aflitos e comentando-se-lhe as disposições de receber companheiros e aprendizes, muita gente apareceu ávida de novidade, pretendendo o discipulado. Não seria agradável seguir aquele homem divino que restaurava a saúde dos paralíticos e abria novos horizontes da fé? A palavra dele, repassada de amor, falava de um reino por vindouro, onde os aflitos seriam consolados. Suas mãos, como que tocadas de luz sublime, distribuíam paz e bem-aventurança, bom ânimo e alegria. Acompanhá-lo seria serviço tentador. Em razão disso, muito grande era o número de mulheres e homens que o buscavam diariamente. Acreditava-se em nova ordem política na província. Sobrariam talvez posições importantes e remunerações expressivas. Mães esperançadas procuravam confiar os filhos ao Messias Nazareno. Homens e velhos entusiastas vinham de longe, de modo a se colocarem na dependência dele. Para quantos se lhe apresentavam voluntariamente, pronunciavam a frase amiga, mostravam um sorriso benévolo, fixavam um gesto confortador. Foi assim que, em radiosa manhã, quando o Senhor descansava na residência de Levi por alguns minutos, apeou de uma liteira adornada certo cavaleiro a caracterizar-se pelo extremo apuro. O recém-chegado tratou, célere, do objetivo que o trazia e interpelou Cristo diretamente. Queria o discipulado, ouvira comentários ao novo reino e desejava candidatar-se a ele. Sobretudo, esclareceu fluente, honrar-se-ia acompanhando o Mestre ao longo de todas as suas pregações e ensinamentos. O profeta contemplou-lhe a indumentária brilhante e perguntou: em verdade, aceitas os testemunhos do apostolado? Perfeitamente, replicou o moço cortês. Hoje, disse o mestre após longa pausa, temos em Cafarnaum 2 loucos agonizantes, num telheiro junto à casa de Pedro, reclamando cooperação fraternal. Poderás ajudar-nos a socorrê-los? O rapaz franziu a testa e acentuou: não hesitaria. Entretanto, sou armeiro de Fassur, principal da casa de Herodes, e guardo esse título com veneração. A um pajem de minha estirpe não ficaria adequado semelhante serviço. Os nobres da raça poderiam identificar-me. A crítica não me perdoaria e talvez não pudesse satisfazer a incumbência. Jesus não se irritou. Contemplando o interlocutor surpreendido, propôs bondosamente: 2 órfãs estão em casa de Joana, aguardando mão carinhosa que as ampare. Quem sabe, dispondo de tantas relações prodigiosas, não conseguirias encaminhá-las a destino edificante? São meninas necessitadas de proteção sadia. Oh, não posso, exclamou o noviço escandalizado. Sou explicador dos textos de Ezequiel e dos trenos de Jeremias, fora de Jerusalém. Documentação de sacerdotes ilustres aprova minha cultura sagrada. Ao intérprete do testamento, de minha condição, não quadraria a oferta de crianças desprezadas, como vemos. Sem alterar-se, o mestre lembrou:
Um paralítico moribundo foi recolhido à casa de Felipe. Veio transportado de grande distância, pleiteando a cura impossível. Está cansado, aflito, e Felipe permanece ausente em missão de socorro. Se lhes desse 2 dias de assistência piedosa, praticarias nobre ação. É impraticável, tornou o rapaz. Sou fiscal das disposições do Levítico, e nessa função, provavelmente seria compelido a isolar o enfermo no Vale dos Imundos. A medida é imperiosa se ele houver ingerido carnes impuras. O senhor esboçou um sorriso e agradeceu. Insistindo, porém, o interlocutor, Jesus indagou: que pretendes, enfim? Garantir futura representação do reino que se aproxima. O Nazareno fitou nele o olhar translúcido e redarguiu: erraste o caminho. Naturalmente o teu carro deve seguir para Jerusalém, onde se concentram todos aqueles que distribuem cargos bem pagos. Mas reitero a solicitação, disse o armeiro de Fassur. Quero colocar-me dentro da nova ordem. Apesar do imperativo que transparecia daquela voz, o mestre finalizou muito calmo: prossegue em teu caminho e não temes. Realmente reclamamos companheiros para o nosso ministério. Já possuis, todavia, muitos títulos de inibição, e o Evangelho precisa justamente de corações desembaraçados, que estejam prontos ao necessário auxílio em nome de nosso Pai. O explicador dos termos de Ezequiel deu uma gargalhada, olhou para o Messias, evidenciando inexcedível sarcasmo, qual se houvera defrontado um louco, e partiu sem compreender. Mensagem extraída do livro Luz Acima. Esta mensagem está inserida no livro Roteiro de Jesus, organizado por Gerson Simões Monteiro. Mensagem do espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e a editora Federação Espírita Brasileira. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis, ele anotou o termo vida. Vida é estado de atividade inerente aos seres organizados. Tempo decorrido entre o nascimento e a morte. Disse também da manifestação autogerencial encontrada no universo, sendo tudo aquilo que é capaz de manifestar de si mesmo poderes de ordenar a matéria e usá-la para atender às suas necessidades próprias. A própria ordenação do universo revela que ele foi estruturado e mantido com a finalidade de permitir a vida, e ele mesmo é a manifestação dela. Qualquer ser animado, desde a menor das moneras até o complexo corpo humano, tem vida manifesta, autogerenciável. Extrai Lamartine Palhano do Livro dos Espíritos, na introdução número 2. Seja como for, há um fato que não poderia contestar, porque é o resultado da observação, e é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima, entre parênteses, alma, que produz o fenômeno da vida, tanto que essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que ela é independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Enfim, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada de um senso moral especial que lhe dá uma incontestável superioridade sobre as outras, e que é a espécie humana. Anotou Lamartine Palhano o termo vida no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro
E o programa é Mensagens de Esperança. A música também é uma mensagem de esperança para nós almas mortais. Ouçamos do CD A Arte do Violão, volume número 4, de Diógenes L. Oliveira, a faixa de número 2, Romance de Amor. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. O livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora Besouro Box. A autora é Ana Cláudia Ramos. O título: De onde vêm essas vozes? Quem é a Ana Cláudia Ramos? Ana Cláudia Ramos é escritora, palestrante, professora de oficinas literárias, graduada em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio e mestre em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Viaja mundo afora dando palestras e oficinas sobre sua experiência com leitura, com bibliotecas comunitárias e escolares. E como escritora e especialista em literatura infantil e juvenil, estreou na literatura em 1992. E de lá para cá nunca parou de produzir e trabalhar em prol da leitura. Participa de diversos projetos literários e de incentivo à leitura e das mais importantes feiras de livro do Brasil e do exterior. Para conhecer mais sobre a história de seus trabalhos, acesse www.ana.claudiaramos.com.br. Vejamos a apresentação que a editora faz desta obra. Ouça o alerta. Ao abrir este livro, você vai ouvir vozes veladas, mas não veludosas, como nos versos de Cruz e Souza. São vozes misteriosas que rompem a férrea membrana do tempo e de duração.
Tempo, como diz um dos narradores deste romance de estreia de Ana Cláudia Ramos, autora consagrada de obras para crianças e jovens. Tempo que não pode ser seguro pelas mãos. Tempo que nos faz saber de coisas dolorosas de uma só vez, ou em fragmentos como nesta história. Nela entram e saem pares de personagens que se revezam como narradores nos idos da escravidão e em eras próximas. Paulo e Carlos Frederico, Júlia e Victor, Davi e Miguel, Joana e Eduardo, José e Antônia, Joaquim e Isabel, duplas insuspeitas, guardiães de segredos esquecidos, estão na esfera das almas que transmigram em corpos diversos ou no vale dos sonhos, entre parentes, onde só as faces em esfumado, ou ainda nas divisas da literatura, nesse mundo de amores que fogem ante a fugacidade das horas, da impermanência, talvez estejam nos três planos. 1000 partidos no eco das vozes que, ao final da narrativa, hão de surpreender você e retornar ao silêncio. Silêncio dos apaixonados, que se instala quando nada mais é preciso ser dito. De onde vêm essas vozes? Ouça o alerta atemporal de seu coração e siga as pistas deixadas por Ana Cláudia Ramos neste belo livro. João Anzanello Carrascosa. Esse é um lançamento da editora Besouro Box. Uma boa leitura de onde vêm essas vozes. Ana Cláudia também é integrada no Lar de Teresa, nossa companheira, expositora, está ali contribuindo com a divulgação da doutrina espírita. Então vamos tirar o grande aprendizado e essa criatividade que ela apresenta nesse seu lançamento, o primeiro voltado para o público adulto. De onde vêm essas vozes? Uma boa leitura. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM e pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Do livro Notáveis Casos de Chico Xavier, na autoria de Oswaldo de Castro, nós podemos pensar várias passagens muito interessantes. Por um exemplo, ele nos diz: como conheci Chico Xavier? Cirurgião dentista, especializado em cirurgia bucomaxilofacial, estava vinculado ao Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, no setor de cirurgia plástica. Em 1954, ao prestar exame vestibular na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba, hoje Universidade Federal, fiquei conhecendo Valdo Vieira, que cursava o último ano de odontologia. Ao concluir o curso, Valdo foi aconselhado pelo espírito André Luiz a fazer medicina, porque os espíritos ligados ao Chico precisavam dele como médico, sugestão que prontamente atendeu. Ao mesmo tempo, Chico, em Pedro Leopoldo, então muito doente, recebeu do plano espiritual a informação de que estavam preparando um médico para cuidar dele. Valdo era excelente médium e profundo conhecedor da doutrina espírita. Aprendi muito com ele. Éramos vinculados por laços de fraternal amizade. Aconselhou-me a ler as obras de Kardec, Emmanuel e André Luiz. 10 anos antes de transferir-se para Uberaba como funcionário do Ministério da Agricultura, Chico foi designado para ir àquela cidade a serviço da exposição de gado. Ao chegar, ouviu de um espírito a informação de que um dia mudar-se-ia para lá. Chico desconsiderou o aviso. Pensou: isso é um absurdo, eu nasci e sempre vivi em Pedro Leopoldo, onde tenho minha família, e não pretendo de lá sair. Mais tarde, em janeiro de 1959, Valdo levou Chico para Uberaba.
No período de transição da mudança, receberam em parceria o livro Evolução em Dois Mundos, cujos capítulos foram psicografados alternadamente. Chico recebia um capítulo em Pedro Leopoldo e Valdo recebia o seguinte em Uberaba, até a conclusão do livro. Logo que Chico passou a residir em Uberaba, pudemos abraçá-lo pessoalmente. O primeiro contato foi rápido, mas lembro-me de que ele me falou: estou escutando que o Dr. Francisco Fajardo vai ajudar o senhor nas cirurgias. Referia-se a um médico de um plano espiritual. Quando eu e Terezinha conversamos pela primeira vez com Chico, ele já nos convidou para tomar parte das sessões de desobsessão que se iniciavam na Comunhão Espírita Cristã, como menciono no capítulo anterior. Nessas sessões, havia manifestações terríveis dos espíritos das trevas, que comunicavam, sobretudo, objetivando a separação de Chico e Valdo. Diziam que envidariam todos os meios para separá-los, e se não pudessem atuar sobre o mais velho, entre parênteses Chico, atingiriam o mais moço, Valdo, buscando assediá-lo pelo sexo e pelo dinheiro. Tanto fizeram que conseguiram separá-los. Valdo deixou Chico sozinho em 1966, buscando novos caminhos em sua vida. Essa narrativa está inserida no livro Notáveis Casos de Chico Xavier, pela editora Jim, e o autor Oswaldo de Castro. Uma boa leitura para você, meu querido ouvinte. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. O Cristo no Lar. Roga você a presença de Jesus em seu lar, mas, caso ele venha, a porta estará aberta? Pede você que o Nazareno dê a paz a seus familiares, mas você tem procurado estar em harmonia com aqueles que privam da sua convivência? E implora você que o Cristo lhe diminua os sofrimentos do dia a dia, mas tem procurado agir com vigilância para evitar novos sofrimentos? Impetra você ao Mestre paciência com as suas imperfeições, mas tem tentado compreender os familiares mais difíceis? Em meio a tantos pedidos para você, seu lar e sua família, é preciso que decida quem entra e quem sai do seu recinto doméstico. Você faz o ambiente de seu lar e, consequentemente, são atraídos para ele os afins. É você quem decide quem pode e quem não pode entrar em sua casa. Quando se permite uma discussão violenta, acaba de convidar espíritos perturbadores. Quando fecha a porta para um mendigo que pede um pão, acaba de fechar a porta para Jesus. Pense nisto. É do livro Jesus no Teu Dia a Dia. O espírito é José de Moraes e o médium Aguinaldo Paviani. E assim, queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. Agradecemos a carinhosa sintonia e esperamos contar com ela na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.